Alegre vai cantando o lavrador, louvado seja Deus que fez o campo em flor. Se a chuva cai, fertilizando o chão, o lavrador sempre a cantar feliz assim. Lá, 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 louvado seja Deus, que a bênção da Messia madura, que a bênção da linda Messia madura. Pra lá, 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 alegre lavrador, cantando assim. Pra lá, 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 alegre vai em pleno campo a semear. Alegre vai, cantando o lavrador, louvado seja Deus que fez o campo em flor. Que a chuva cai, fertilizando o chão, o lavrador sempre a cantar feliz assim. Lá, 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 louvado seja Deus, que a bênção da Messia madura, que a bênção da linda Messia madura. Lá, 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 alegre lavrador, cantando assim. Lá, 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 alegre vai em pleno campo a semear. Alegre vai em pleno campo a semear. Alegre vai em pleno campo a semear. Boa noite a todos, com muita alegria, sejam sempre bem-vindos a mais uma prece online na sexta-feira. Que Jesus derrame muitas bênçãos na vida de todos nós, que tenhamos uma noite de muita paz e muita luz para todos os nossos corações. Que assim seja. Já com os corações acalentados pela melodia, por todo o ambiente tão bem preparado, pela espiritualidade amiga, benfeitora da casa, espíritos de luz que nos acompanham neste momento, entes amados e queridos que têm a permissão para estar junto de nós. É com esta sintonia de muita luz, de muito amor, a nos envolver nos laços fraternos, espirituais. E agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos mais uma noite recebendo esses grandes fluidos e podendo aqui captar toda a energia necessária a nós. Nesta sintonia de luz, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da noite. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.
Eu vou ler para vocês a mensagem do dia de Sheila, através da psicografia de Clayton Levi. Hoje, dia 23 de outubro. O tema da mensagem é Acalma-te. Diz o seguinte: evita a cólera, a irritação, agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis à solução adequada. É uma mensagem forte, importante, tanto que ela faz parte de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Quem tiver a oportunidade, leia esse capítulo inteiro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ali nós vamos aprender o porquê que nós não devemos nos encolerizar. Porque quando nós nos encolerizamos, não somos só nós que adoecemos. Nós machucamos moralmente e fisicamente, talvez, aqueles que estão ao nosso lado. E numa ação dessas, meus amigos, nós podemos nos arrepender por várias e várias encarnações. Capítulo 9. Interessante ler esse capítulo. Muito bem, às sextas-feiras, aqui na nossa casa, nós sempre estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas reuniões online, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sim buscando uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma mensagem sempre relacionada ao estudo da quarta-feira, dando continuidade àquilo que foi dito na quarta-feira, quando Tadeu aqui leu uma mensagem, né, do livro Fonte Viva, através de Emmanuel, e discorre sobre ela. E nós buscamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, dar continuidade a todos vocês, principalmente aqueles que não podem estar conosco às quartas-feiras. Então, só para relembrar o que foi dito aqui na quarta-feira, a mensagem de Emmanuel tem como título Não furtes, não roubes. E ela foi baseada numa passagem de Paulo aos Efésios 4:28, quando Paulo diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Muito bem, Emmanuel, ele vai discorrer sobre essa mensagem. E por que ele deu esse título, Não Furtes? Emmanuel nos diz o seguinte, que há roubos jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Porque os códigos de justiça da terra, eles catalogam os crimes materiais, principalmente. Aquilo que nós conhecemos como roubo. Mas não é desse roubo que ele está falando. Emmanuel nos diz que existem furtos de tempo, tranquilidade, confiança, interesses, pensamentos, alegria, esperança. Nós furtamos sentimentos dos outros e até os nossos próprios sentimentos. Em detrimento do quê? Dos nossos interesses. E por que fazemos isso? Por fragilidade. Mas não é por perversidade, não. No livro Boa Nova, um dos discípulos pergunta a Jesus, já cansado, fatigado, de tantas opiniões, das opiniões alheias, e diz, mestre, eu estou cansado. Apesar de tudo que eu faço, as pessoas são muito perversas. Elas nos agridem. Elas dizem que nós estamos roubando. E Jesus diz a eles, não existe ninguém perverso. O que existe são pessoas frágeis. Então é a fragilidade do ser humano que faz com que venhamos agir dessa forma, a nossa imperfeição. E ele continua e diz assim,
Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da sua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos com atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Gente, isso é um convite à caridade. Para nós deixarmos de furtar os interesses dos outros pelos nossos próprios interesses, nós devemos fazer caridade. Nós devemos seguir as leis colocadas pelo Cristo. O que Cristo veio nos trazer? Mensagem do amor e de caridade. Nós o estamos seguindo? Nós estamos simplesmente lendo ou estamos executando nos nossos dias aquilo que nós estamos aprendendo? E Emmanuel termina e diz assim: busca o teu posto de serviço, ache o seu local no mundo, não fique parado. A ociosidade não leva a nada. Busque. Isso é ação, é atividade. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Vocês compreendem a importância disso e a seriedade disso? E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou. Não furtar, agir num bem, é um dever. Se é um dever, é o quê? Uma ordenação divina que parte do mais alto. Todos nós temos um dever para com o mundo, para aqueles que estão ao nosso lado. O nosso dever não é só a nossa profissão. Não é só ser um bom marido ou ser uma boa esposa. Nós temos algo a mais para com o mundo. Será que nós estamos percebendo disso? Ou nós estamos passando a vida inteira dormindo de olhos fechados para acordar no desespero e no pesadelo da vida espiritual, olhando para trás e dizendo: o que eu deixei de fazer? Então, essa reflexão, meus queridos, se trata de uma ordenação, um dever. E onde que nós buscamos algo a mais sobre isso? Nós somos no capítulo 17. Sedes perfeitos. Está aqui. Depois podem ler inteiramente esse capítulo. Ele é fantástico. Por que ele é interessante? Porque ele fala de como que nós devemos agir para atingirmos a perfeição. Não como Deus, mas a perfeição terrestre. Como que nós podemos agir para nos aproximarmos da perfeição? E aqui ele nos ensina, ele nos mostra. Eu vou dizer a vocês aqui, o tema de hoje é o dever, está aqui nesse capítulo. Mas antes de falar sobre o dever, eu digo a vocês, primeiramente, nesse capítulo, ele fala das características da perfeição. E ele se baseia numa passagem de São Mateus 5, 44, 46 a 48. Quando Jesus fala do amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que os odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É fácil fazer isso? Como que eu posso amar os meus inimigos? Amar o meu inimigo? Fazer bem para aqueles que me odeiam? Mas é o nosso dever, gente. É uma ordenação. Por que é difícil? Porque essa linguagem é uma linguagem simbólica. Nós não podemos levar ao pé da letra aquilo que está escrito no livro sagrado. Porque se nós levarmos ao pé da letra, nós nos perdemos. E esse que é o grande problema de muitas religiões. Eles levam ao pé da letra determinadas passagens que lhes são interessantes. E deixam de lado outras tantas passagens que são fantásticas e maravilhosas. Todas elas são fantásticas e maravilhosas. Que foi dito pelo Cristo. Não existe nada falso na Bíblia. Espírita que diz que tem algo falso na Bíblia está enganado. Ah, mas eu não acredito em Adão e Eva. É verdadeiro aquela passagem? É. Eu vos afirmo que é. Não tenho tempo para comprovar para vocês, mas é verdadeiro. Não ao pé da letra.
mas no seu sentido simbólico. Amai os vossos inimigos. É um dever? Sem dúvida. Como que eu posso amar os seus inimigos? Emmanuel, em uma de suas lições, ele diz assim: amar os vossos inimigos significa não lhes desejar o mal. Tinham pensado nisso? É tão difícil amar os vossos inimigos? Ninguém está dizendo para trazer os seus inimigos para dentro da sua casa. Basta não desejar o mal. Muito bem. Quando ele inicia o capítulo, ele fala das características da perfeição. Ele diz assim, olha que interessante, aí Allan Kardec. É necessário, portanto, entender que essas palavras que Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade é capaz de atingir e que a faz chegar mais próxima da divindade. Não como Deus, senão nós seríamos deuses. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, é só isso. Na sua mais ampla acepção, pois ela implica na prática de todas as outras virtudes. E como foi dito por Emmanuel na mensagem do Fonte Viva, se nós estivermos preocupados em fazer a caridade, nós não vamos furtar mais nada de ninguém. Alegria, felicidade, tempo, paciência. Nós vamos agir e estaremos focados em outros objetivos. Aí depois ele fala sobre o homem de bem. Quem é o verdadeiro homem de bem? Ele diz, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Não na sua plenitude. Porque ele sabe que é impossível existir esse homem perfeito. Mas se nós buscarmos essas virtudes na nossa pureza, nós já estaríamos nos comprometendo, né, com essa ação divina. Depois ele fala sobre os bons espíritas. Quem que é o bom espírita? O que é o espiritismo? O espiritismo é a melhor religião do mundo? Olha o que ele fala aqui interessante. Aí já é Kardec ainda. O espiritismo bem entendido, mas sobretudo bem sentido. Porque para nós nos dizermos espíritas, meus amigos, não basta conhecermos o espiritismo. Nós temos que sentir o espiritismo. É algo que vem de dentro da nossa alma. O espiritismo bem entendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que são as características da perfeição, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão. Então, ser um bom espírita é ser um bom cristão. Então, para ser um bom cristão, é necessário ser espírita? Não. O espiritismo é um dos caminhos que leva a você se transformar num bom cristão. Então, ele diz assim, o espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele facilita aos homens o entendimento e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou hesitam. Muitos acham que espiritismo é simplesmente fenomenologia. Não, isso faz parte. Espiritismo é Cristo, é Jesus. É isso que nós temos que ter como parâmetro em nossas vidas, senão a gente se perde. Se nós não tivermos evangelho nas nossas vidas, meus amigos, nós nos perdemos. Se os nossos filhos não tiverem evangelho, ensinamento moral, cidadania, decência e honestidade, eles vão se perder. Se eles não tiverem evangelho, eles vão aos 14, 15 anos buscar drogas. Eles vão chegar aos 20, 21, vão surtar por qualquer problema que a vida lhes apresente. Vão chegar aos 30 anos e numa desilusão amorosa, eles vão suicidar. Sabe quantas pessoas suicidam no mundo? A cada 30 segundos, um suicida. Conta até 30. Um suicidou. Mais 30. Outro suicidou e assim por diante. Aí eu queria chegar na lição da noite. O dever. Aí já está nas instruções dos espíritos. O dever. Essa lição foi trazida por Lázaro, em Paris,
1863. Eu só vou ler um trechinho e depois comentar com vocês. Ele diz assim, o dever. O dever, né, do homem de bem, obviamente, caracteres da perfeição, é o título do capítulo. O dever é a obrigação moral. É a obrigação moral em relação a si mesmo, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é lei da vida. Ele é encontrado nos mais ínfimos detalhes, tanto quanto nas mais elevadas ações. Então, não dá para nós fazermos os nossos deveres somente em determinadas situações da nossa vida. Nas pequenas situações, nas mais ínfimas, também nós devemos praticar os nossos deveres. Quero falar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. Onde começa? Eu me questionei, onde que começa o meu dever? Onde que ele acaba? Lázaro nos dá essa resposta. Ele diz assim, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Então, quando a gente estiver irritando alguém, para. Ele acaba no limite que não desejais ver ultrapassado em relação a vós. Compreende como isso é importante? Ele diz assim, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A gente não pode questionar o que Jesus falou. Às vezes a gente escuta assim, por que será que Jesus disse isso? Isso é a nossa ignorância que faz a gente fazer essa pergunta. À medida que a gente vai estudando, a gente faz a pergunta, não porque Jesus falou isso. Sabe qual é a pergunta que nós devemos fazer quando a gente escuta alguma coisa de Cristo? A pergunta é, o que Cristo está nos ensinando? O que Ele quer nos ensinar? Talvez a gente não consiga, naquele momento, captar a mensagem, mas é por falta de conhecimento. Porque a pergunta é essa, o que Cristo quis nos ensinar? Só para finalizar a leitura, ele diz assim, a obrigação moral das criaturas de Deus não acaba jamais. Se alguém acha que a nossa obrigação vai acabar no momento que nós nos transformarmos em espíritos puros, evangélicos, está enganado. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, os nossos deveres para com Deus são eternos. É isso. Simples assim. E nós estamos nos furtando desse dever no nosso dia a dia, seja por qual for o nosso interesse pessoal, ou nós estamos buscando fazer a nossa obra, o nosso trabalho, estamos buscando a nossa posição, ou estamos perdendo tempo? Muito bem. Então a gente passa a entender que dever é uma obrigação, primeiro, para quem? Para com quem? Com Deus. Depois, para com o próximo. E com quem mais? Para consigo mesmo. De uma maneira permanente e eterna. Isso é o dever. O interessante é que tem um ensinamento de André Luiz, que ele diz assim, a felicidade, ela é diretamente proporcional ao bem que nós fazemos aos outros. Agora, se o dever consiste na prática do bem de maneira permanente e eterna, significa que todos nós vamos ser bons. Não é isso? Todos nós estamos fadados a sermos pessoas do bem. Pessoas, não sei quando, mas esse é o objetivo. Isso é uma promessa de Deus. Aí vem André Luiz e nos diz que a nossa felicidade é diretamente proporcional ao bem que nós fazemos aos outros. O que a gente tira disso? Que todos nós estamos fadados a sermos felizes. A felicidade faz parte do nosso futuro. Mas Jesus disse, ela não pertence a esse mundo, ao atual mundo que nós vivemos. Não significa que nós não seremos felizes.
significa que é difícil nós encontrarmos a felicidade plena nesse mundo. Nós vamos ter momentos de felicidade, de tristeza, equilíbrio. É isso que nós temos que ter em nossas vidas, para compreendermos momentos de alegria e de tristeza. Nós estamos atravessando um mundo de provas e expiações, gente. Nós devemos para o nosso passado. Nós temos que passar por momentos difíceis através do sofrimento. Bem-aventurados felizes os que sofrem. Significa o quê? Felizes aqueles que têm a oportunidade de resgatar os erros do passado. Porque se nós matamos alguém no passado, nós não vamos ganhar uma festa aqui nessa vida. Não. Nós vamos passar por uma situação difícil para conseguirmos vivenciar, né? E conseguirmos pagar os erros que nós fizemos no passado. Muito bem. Assim, eu formulei assim, 2 perguntas em relação a esse assunto, né? Por que é tão difícil aqui o cumprimento do nosso dever? Pararam para pensar nisso? Porque se fosse fácil, não estaria no ensinamento, não estaria no evangelho. Cristo não falaria para amarmos o nosso inimigo. A gente amaria o nosso inimigo. Alguém tacou uma pedra na nossa cabeça, a gente iria lá e daria um abraço nele. Mas faria isso? Bom, Cristo, não fizeram o que fizeram com ele? O que ele fez? Para o Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Perdoe-os, Pai. Por que é tão difícil o cumprimento do dever? Porque devido às nossas imperfeições, gente, nós ainda cedemos aos nossos interesses e acabamos esquecendo o quê? Os nossos deveres. E onde que encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Onde está o nosso porto seguro? Está muito longe de nós? Ah, será que está nos livros? Talvez. Mas antes de colocar nos livros, eu faço uma pergunta, está nos livros, mas e se queimassem todos os livros da Terra? A gente não saberia mais qual é o nosso dever? Ou a pergunta seria, onde é que estão escritas as leis divinas? Nos livros sacros? Bom, Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Ele perguntou, aonde estão escritas as leis divinas? E a resposta foi direta e reta, na consciência do homem. Então está dentro de nós. Mas por que nós não a executamos de uma forma firme e correta? Porque nós esquecemos. Porque nós valorizamos, muitas vezes, os nossos interesses. No entanto, veio Cristo, trouxe o seu Evangelho, para nos relembrar sobre tudo aquilo que nós já temos na nossa consciência. Por isso que é importante nós pegarmos as nossas crianças, levarmos para a evangelização infantil, infanto-juvenil, para não termos decepções lá na frente. O bacana também é que Santo Agostinho ele nos dá um ensinamento bem legal. Ele nos dá uma fórmula de como proceder para que a gente verifique se nós estamos cumprindo o nosso dever. Porque às vezes a gente acha que a gente teve um dia maravilhoso, né? Nossa, esse dia foi fantástico. Esse dia eu só fiz coisas boas. Tá? Aí Santo Agostinho diz assim, reveja todos os dias, os seus atos. À noite, ao invés de você rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, 1, 2, 3 vezes, não que não deva rezar, pode rezar, mas antes disso, feche os seus olhos e refaça o seu dia. Veja tudo o que você fez. Isso é Santo Agostinho nos orientando. Você terá noção plena se você fez algo de errado. Porque às vezes, a gente, pela nossa fragilidade, a gente magoa. A gente tira a felicidade dos outros. E se nós fizermos isso, nós vamos catalogar os nossos erros e os nossos acertos. E teremos o dia seguinte para nos refazermos perante aqueles ao qual nós ofendemos sem perceber. Muito bem. Já chegando aqui quase ao final do nosso trabalho, eu não podia deixar de falar de Meimei rapidamente. Meimei é muito presente aqui na casa, com o Tadeu, ela nos traz mensagens lindas e maravilhosas. Dia 22 foi aniversário de nascimento de Meimei.
Ela nasceu em 22 de outubro de 22 de outubro de 1922. Ela faleceu com 24 anos. E nesses 24 anos, ela nos deu o exemplo do que é uma pessoa do bem, cumpridora dos seus deveres. Era espírita? Não. Ela psicografava? Não. Ela tomava passe? Não, ela era católica. Era uma criança linda, uma adolescente linda, super inteligente, que chamava a atenção de todos. Nos diz o seu esposo, quando ele escreveu sobre ela, que aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-la, conheceram um ser assim, fora do normal, que transmitia paz, alegria, serenidade, através do olhar. Não era só uma pessoa bonita. Tinha uma alma linda. Meimei. E como sendo mais uma serva de Deus direta, porque ela trabalhava muito, adorava as crianças, cuidava dos pobres. Conta-nos Arnaldo, que era o seu esposo, que no dia do seu casamento apareceu um mendigo, pedindo-lhe dinheiro, e ela vestida de noiva. E ela foi até ele, e Arnaldo disse, não, bem, hoje é dia do nosso casamento. Mas ela falou, deixa, Arnaldo, eu preciso ir até ele. E ele pediu-lhe dinheiro. E ela disse a ele, meu irmão, dinheiro eu não tenho nesse momento, pois hoje é o dia do meu casamento. Mas o que eu posso lhe dar é um beijo. Quem de nós faria isso? Mas como sendo uma serva de Deus, e Cristo disse que todos nós temos que ter sacrifícios na nossa vida. Ela adoeceu, desde criança ela tinha uma doença muito grave. E ela adoeceu, morreu com falta de ar, morreu cega, sofreu muito. Mas nos conta Arnaldo que assim que ela desencarnou, voltou o seu ar de serenidade. Conta-nos o benfeitor Emmanuel, ele sintetiza a amizade dos trabalhadores do Espiritismo, todos eles. E ele fala sobre Meimei, ele fala uma frase dizendo sobre ela assim, Meimei, um verdadeiro sol que ilumina os tristes na senda da dor. Ficamos por aqui. Ficamos com Meimei em nossos corações. Uma pequena homenagem, uma pequena lembrança desse espírito que cumpriu o seu dever, que nunca furtou absolutamente nada de ninguém, moral ou materialmente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meus queridos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta oportunidade de trabalho. Vamos pensar em todos aqueles que nesse momento não podem estar aqui e enviar-lhes as nossas melhores vibrações de paz, de amor, de tranquilidade. Que possamos ser, para todos eles, para os nossos familiares, verdadeiros letreiros, mas letreiros do bem. Que as pessoas possam ler em nossos corações o amor, a caridade. Que possamos ser assim para as nossas famílias, verdadeiros letreiros do amor, assim como nos diz Emmanuel. Está no livro O Espírito da Verdade. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de trabalho, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, o nosso tempo é curto. Mas temos um tempinho ainda para podermos sortear aqui os desenhos que são realizados às sextas-feiras pelo Tadeu, né? Pela equipe de pintografia de pintura mediúnica. Aqui estão os nomes de todos aqueles que participaram da nossa prece hoje. Quantos nomes tem, por favor? 38, tá? Está aqui todo mundo. Então eu vou sortear o primeiro desenho. Tem uma mensagem atrás de todos os desenhos. Essa mensagem é: seja atencioso e compreensivo. Está aqui o desenho.
Papelzinho, por favor. Luana. Parabéns, Luana. Quem for recebendo o desenho, depois pode entrar em contato com a casa, tá? O segundo desenho, é lindo esse desenho, é um vaso. Pelo vídeo não dá para ter a noção de como eles são bonitos. Tudo tem sua hora própria. Foi para Lilian Oliveira. Parabéns, Lilian. O terceiro desenho é uma floreira, ó. Muito bonito. Aqui. A mensagem é exemplos. Foi para quem? Adriano. Adriano, parabéns, Adriano. Foi sorteado, hein? Deus abençoe. Está aqui o outro desenho. Olhe o lado belo da vida. Quem tem que olhar o lado belo da vida? Deixa eu ver para quem que é. É a Daniela Samar. Daniela, olhar o lado bom da vida, hein, Daniela? Um beijo aí no seu coração. O próximo está aqui. Continue. Tenha força e ânimo, hein? Está aqui. Continue, siga o caminho. Marcel, não desanime, hein? Abraço, Marcel. Esse outro desenho foi para seja o que você deseja ser. Seja o que você deseja ser. Para quem foi? Foi para Beatriz. Beatriz, seja o que você deseja ser, hein? Vê lá, hein, Beatriz? Olha lá, não sei o que está acontecendo, mas... Aqui esse outro desenho, o amor. Aqui fala sobre os nossos problemas, mas a gente tem que há momentos em que seus pensamentos giram sem encontrar uma solução, mas tem que ter amor na vida. Para quem que foi? O Jarbas. Ó, Jarbinho. Parabéns, Jarbas. Amor, hein, Jarbas? Olha lá. Esse outro desenho, pés no chão. Enquanto você espera o céu, não se esqueça que tem a terra, hein? Senão a gente cai. Está aqui, para quem que foi? Kátia Araque. Parabéns, Kátia. Próximo desenho. Vamos? Oh, desculpa. Adeus. Gente, a pictografia ou pintura mediúnica é um trabalho de cura através das cores, tá? Então, quando a gente está aqui, o Tadeu sempre explica que do papel sai um fluxo energético que atinge o nosso perispírito. Então, os espíritos, na realidade, eles se utilizam, obviamente, dos sentimentos, mas também da cromoterapia. Eles sabem que cada cor tem uma ação no nosso perispírito, onde estão localizados os nossos centros de força, né? Os nossos chakras. E cada chakra tem uma luz, uma coloração. Isso não é espiritismo, isso é ciência, tá? Mas eles sabem exatamente, eles olham, quando a gente adentra uma casa espírita, às vezes, eu sempre digo que a gente passa por aquela porta sem saber porque está passando por ela, né? Mas o que aconteceu? Acabou. Porque os nossos chakras, eles vibram mais ou menos, então eles se utilizam das cores para isso, tá? Então, gente, a gente deixa aqui o nosso carinho para todos vocês. Lúcia, depois a gente manda a fotinho do desenho, tá? Que está terminando, posta nos grupos aí para vocês, tá? Obrigado a todos, nós temos aqui acho que 20 segundos somente. Um beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe, ilumine, que todos tenham um excelente final de semana.